Preso recebe salário? Quem decide se uma pessoa continua na prisão ou pode mudar de regime? Essas são questões que fazem parte das conversas do dia a dia e que muitas vezes geram informações desencontradas. Para entender o que realmente acontece depois de uma condenação, eu recebo a juíza da Vara de Execuções Penais de Criciúma, Débora Zanini. O Sala de Entrevistas está no ar. E eu já estou aqui com ela para falar desse tema que é tão importante e que causa, às vezes, muito desencontro de informações, que é o sistema prisional e depois da condenação. O que acontece? Comigo agora, Débora Zanini, juíza da Vara de Execuções Penais de Criciúma. Débora, seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevistas, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Fernanda, é um prazer. Fiquei muito contente com o teu convite e fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Débora, então vamos, antes de a gente entrar nesse assunto realmente, como é que a Débora chegou na Vara de Execuções Penais, né? Como é que foi esse caminho da magistratura? Isso foi uma escolha desde sempre? Como é que isso aconteceu? É um longo caminho, Fernanda, é um longo caminho. Quando eu fiz vestibular para Direito, né, para faculdade, eu já sabia que eu queria ser juíza. Era algo assim que eu tinha desde sempre. E foi inspirado em alguém? Ou... Não, eu queria ser juíza, assim. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser juíza, fazer justiça, sabe? Aquela coisa. Eu sempre rezava e pedia, meu Deus, me ajuda. Porque se for para eu ser uma boa juíza, fazer justiça e fazer a diferença, me ajuda a conseguir passar, me ajuda a conseguir a aprovação. E assim foi. Eu comecei a faculdade, eu me lembro que eu comecei a achar difícil, porque daí você entra na faculdade e começa, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Será que é isso mesmo que vai dar certo? Será que isso é para mim? Daí eu lembro que eu fui na biblioteca da faculdade, lá em Tubarão, lá na Unisul. E naquele tempo a gente não tinha internet, né? Para quem nos assiste agora e que não é da época assim, de ir a uma biblioteca, tem que ir lá, pegar o livro, consultar, ler, ver se tem disponibilidade. E nem faz tanto tempo assim, não né? Que faz. Loucura, né? Não faz. Que loucura, mas isso aí é outro assunto, né? Mas vamos lá. Daí eu fui para a biblioteca, daí peguei uma RT, que é a Revista dos Tribunais, onde tem acórdão, sentenças e tal. Eu fui fazer uma pesquisa de direito civil. Daí eu olhei um acórdão, que é feito por um desembargador, que um desembargador é um juiz de segundo grau, né? Daí eu olhei aquilo, eu nunca tinha lido um acórdão. Eu olhei aquilo assim, sabe quando aquece o teu coração, aqueceu meu coração, assim, eu vou conseguir fazer isso. Sabe, quando eu fiquei com aquela certeza que eu ia conseguir escrever daquela maneira, que eu ia conseguir desenvolver a minha escrita e meu raciocínio jurídico daquela maneira como estava na RT. E daí eu tive certeza que era aquilo que eu queria. E tu lembra o que tinha nesse acórdão? Era sobre o quê? Era de direito civil. Direito civil. Era alguma coisa a ver com contratos e tal. Nada a ver com direito criminal, assim. Mas eu percebi que eu ia conseguir desenvolver aquele raciocínio jurídico. Buscando essa informação. E eu fiquei muito feliz. Assim, não, é isso mesmo que eu quero para mim. E daí fui fluindo, estudando, né? E o caminho daí foi acontecendo naturalmente? Foi muito tortuoso? Foi muito difícil? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa tua realidade pra gente. Eu trabalhava no Bradesco na época da faculdade, eu adorava, assim, eu sempre digo que eu sou o que eu sou graças ao Bradesco, eu aprendi muito no banco, muito. Quando eu estava no último Mas não era na área jurídica? Não, eu fazia abertura de conta, trabalhei no caixa, fiz tudo. No banco, era bancária normal, e fazia faculdade de Direito. Quando eu estava no último ano da minha faculdade, eu fiz concurso para técnica judiciária auxiliar. Eu trabalhava em Araranguá, no Bradesco, e o concurso tinha vaga só para Criciúma, para TJA, que ainda existe essa função. E eu fui aprovada no concurso. Eu assim, puxa, que bom, agora eu entrei no judiciário. Né? Já estou conversando mais com Entrei no judiciário. Agora sou técnica judiciária e vim trabalhar em Criciúma. E fui trabalhar na Vara da Família com o juiz da Vara da Família. E lá nós começamos a trabalhar com processos físicos, né, que hoje nem temos mais, e eu digitava audiência para o juiz.
E foi assim a coisa mais fantástica da vida. Não era nem gravado, era tudo. Começou com datilografado, mas aí nos meses seguintes já trocou. Já trocou. Já trocou. Daí eu comecei a digitar as audiências para o juiz. E foi a experiência mais fantástica da vida. Porque eu ficava ali quietinha, né, do lado do juiz, o juiz administrando a audiência, acontecendo ali, conversando. Daí eu via como que o advogado se comportava, eu via como que o promotor se comportava, como a parte se comportava e como o juiz se comportava, como ele conduzia tudo aquilo. E eu ali digitando tudo e aprendendo tudo, assim, é isso que eu quero para mim, né? E daí eu me formei, continuei no judiciário como técnica judiciária e estudando. E 3 anos depois eu consegui a aprovação para a magistratura. E eu me lembro que a minha primeira audiência foi numa vara de família. Eu fui para a capital, a gente ficou um tempo, uns 3 meses na capital, meio que para aprender, para estudar mais, e fazíamos algumas audiências, assim, os novatos, né? E eu lembro que a minha primeira audiência foi na vara de família. E eu lembro do meu antigo chefe. E daí, engraçado que eu usava as expressões que ele usava, né? E foi muito legal. E assim. tu lembra o que foi essa decisão? Essa na vara de família, eu lembro que deu acordo. Deu acordo, eu lembro conseguiu conciliar, no caso. Era uma questão de separação e com guarda de filhos e alimentos. E eu consegui, porque daí, como eu já tinha aquela experiência do juiz, eu consegui conduzir de modo calmo, que as partes fossem conversando entre si. Fui usando assim aquele palavreado que meu ex-chefe usava. E conseguimos, então, fazer um acordo. Eu fiquei super feliz. Então, eu lembro que eu dei a sentença de homologação de acordo em audiência, assim, me achei o máximo, né, a minha primeira audiência. E foi bem legal. E assim, eu fui levando a minha carreira. E aí teve experiência em outras áreas, né? Sim, eu trabalhei em todas as áreas. Todas as áreas da... Então, vara de família, né, eu comecei ali na capital, depois eu fui para a vara civil, depois eu fui para o juizado especial. Em Araranguá eu era juíza substituta, eu fiz juizado especial. Sombrio, eu fiz vara criminal, fiz o meu primeiro júri em Sombrio. Daí depois eu fui promovida para Anchieta, no extremo oeste de Santa Catarina. Sabe São Miguel do Oeste? Sim. Dionísio Cerqueira? É lá pertinho. Bem lá. Perto do Paraguai, inclusive. Quase né? no Paraguai. Até para quem nos assiste de outros estados e de outras regiões, é no oeste catarinense. Catarinense, exatamente. E foi bem legal. Lá em Anchieta era clínica geral, porque é uma comarca pequena, né? Vara única. E eu fazia tudo. Fazia cível, fazia crime, fazia, enfim, tudo que aparecia. Era só eu. Era eu e eu como juíza. Depois de lá, eu fui para Armazém. Já comecei a descer perto, porque eu queria vir para Criciúma, né? Aí começou a descer o mapa. Comecei a descer o mapa. Daí comecei a ficar mais no sul. Armazém, eu trabalhei em Armazém 1 ano e pouco, depois eu fui para Uruçanga. Uruçanga é muito bom de trabalhar, uma comarca ótima, assim, povo muito bom, gostei muito de Uruçanga. Depois Araranguá como titular, daí eu voltei para a Vara da Família, em Araranguá eu fiquei na Vara da Família, Infância e Juventude, que eu gostava bastante. E depois a minha intenção era vir para Criciúma, então eu ia ficar em Araranguá esperando uma promoção para Criciúma. E Fernanda, foi tão incrível, porque quando abriu a vaga para Criciúma, estava na minha vez de promoção. Olha só. Foi incrível, porque nós temos... Tinha que acontecer. Nós temos pontos, classificações, antiguidade, é uma série de fatores que te levam à promoção. Então, quando eu estava na minha vez, ia abrir alguma coisa, eu poderia recusar ou não. Por exemplo, se abrisse Joinville, estava na minha vez, abrir Joinville, eu não iria. Eu ficaria em Araranguá esperando chegar a Criciúma. Mas quando chegou a minha vez, abriu Criciúma. Eu assim, é incrível, né? Incrível. E aí tu mudou de área... Daí que eu comecei a minha vida no crime. Daí em Criciúma eu assumi a 2ª vara criminal no lugar do Dr. Salfer. Lembra do Dr. Salfer? Sim. Ele trabalhava na 2ª vara e foi para execução penal. Eu sempre digo que eu sou uma sucessora do Dr. Salfer. Porque eu fui para a 2ª vara, fiquei 6 anos na 2ª vara criminal. Na 2ª vara, eu julgava mais da metade dos crimes que aconteciam em Criciúma. Era surreal, né? Acontecia um crime... de toda ordem. De toda ordem.
tudo, assalto, tráfico, furto, tudo que acontecia era comigo, era eu e a primeira vara. Mas como a primeira vara fazia júri e a segunda não fazia, acabava que pela pontuação cabia mais crimes para mim e menos para a primeira. Hoje mudou. Tá. Hoje mudou a distribuição, mas acabava que eu ficava com mais crimes para compensar o júri da primeira vara. Então eu julgava muita coisa. Daí quando o Dr. Salfer se aposentou, ele estava na execução penal, daí eu mudei para execução penal e estou até hoje, desde 2017, na execução penal. Desde 2011 na área criminal, em Criciúma. Então já tem 15 anos aí de área criminal. 15 anos no crime. 15 anos no crime e 26 anos de magistratura. Eu completei agora, final de semana, dia 1º de agosto, eu completei 26 anos. Eu assumi dia 1º de agosto de 2000 como juíza. Olha, mas para quem está te assistindo agora, quase que vai pedir uma prova de que tu tens mais de 20 anos de magistratura. Doutora, então, agora falando um pouquinho da área de execução penal, né? O que acontece lá? Como é que é ser juíza, né? O que faz o juiz da execução penal? A execução penal é o final da linha. A gente estava falando sobre a vara criminal. A segunda vara, por exemplo, eu processava e julgava e sentenciava o cidadão ou a cidadã. Depois da sentença, onde é que vai esse preso? Vai para a execução penal, a gente executa a pena. Exatamente isso. Execução. É o final da linha, é a execução da pena. Se a gente tivesse que fazer um caminho, né, da condenação, ele começa onde, ele passa por onde e ele termina onde? Ele começa na delegacia. Quando alguém é preso ou está sendo investigado, o inquérito policial ou auto de prisão em flagrante começa na delegacia, vai para o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, vem para o juiz criminal, que daí no caso, é o juiz da segunda ou da primeira ou da terceira vara criminal, que hoje nós temos mais uma vara. Daí o juiz acolhe, recebe a denúncia e daí começa o processo. Eu sempre explicava para as crianças, quando eu ensinava as crianças assim, que vinham no fórum para querer conhecer, eu dizia que o processo era um livro, que começava ali, o primeiro capítulo, daí o juiz instruía as provas, né? Ouvia as testemunhas, era o meio do livro, era toda a história, e no final do livro o juiz dava a sentença, ele dava o resultado final para aquele personagem, ou condenava ou absolvia. Isso então seria a parte da vara criminal. Com a sentença, com a condenação, porque se ele é absolvido, ele vai embora, né? Vai para sua casa. Se ele é condenado, ele recebe uma sentença condenatória, e daí começa a execução penal. O processo dele, que era um processo de instrução, ele vira um PEC, processo de execução criminal. E vai para a vara de execuções penais. E daí nós cuidamos da execução. Daí ele, conforme a condenação, ele pode ser condenado ao regime fechado, ao regime semiaberto, ao regime aberto, e daí é o juiz da execução que cuida disso. Então, porque muitas pessoas ainda tendem a pensar que, né, saiu a sentença, acaba ali, né? Ele foi sentenciado e daí ele já vai direto... Como é que acontece isso? Ele vai direto para a prisão? Ou se é de júri popular, ou se é de decisão magistral? Como é que isso não acaba ali, então? Na verdade, começa, né? Começa ali. Começa. A execução. E daí, depois disso, quais são as fases ainda que o condenado, né? Tudo vai depender da condenação. Por exemplo, um cidadão que pega uma pena muito alta, 20 anos, digamos assim, cometeu um homicídio, né? Ou um tráfico com associação, ou um latrocínio, digamos assim, né? Ele vai pegar uma pena alta, vai pegar 25, 20, 30 anos de reclusão em regime fechado, porque acima de 8 anos, a pena sempre vai ser em regime fechado. Sempre vai ser em regime fechado. Vou pedir só para a gente dar uma pausa, porque o primeiro bloco a gente está encerrando, a gente vai para o intervalo, mas a gente continua esse assunto a seguir, é rapidinho. Voltamos então para falar sobre sistema prisional e o que acontece depois da condenação. Por isso, nós estamos conversando hoje com a juíza da Vara de Execuções Penais de Criciúma, Débora Zanini.
Débora, no bloco anterior a gente estava falando sobre os regimes, né? Tu estava falando ali que chegou em 8 anos, regime fechado. Mas vai depender de muitas coisas ainda. Exatamente. O Código Penal, ele explica para a gente assim, mais ou menos. Até 4 anos, o cidadão primário, com bons antecedentes, com tudo certo na vida, ele pode cumprir pena no regime aberto. De 4 a 8 anos, mesmo raciocínio. Se ele for primário, bons antecedentes, foi a primeira coisa ruim na vida que ele fez, ele pode cumprir no regime semiaberto. 8 anos e 1 dia para cima, sempre é fechado, mesmo que ele seja primário com bons antecedentes. Daí, por exemplo, se ele for multirreincidente e num furto ele pega 2 anos, eu posso já condená-lo ao regime fechado, porque ele é multirreincidente, maus antecedentes, teve problema de fuga e várias situações ruins, então ele já pode começar no fechado. Agora, se ele for primário, ele tem essas prerrogativas de escalonamento de pena. Sempre que a gente fala em regime fechado é porque é muito grave? Geralmente. O delito foi muito grave? O delito, porque todo delito, todo crime, ele tem uma pena. Por exemplo, homicídio, 6 a 20 anos, digamos assim. Então, se é um homicídio simples, né, que não teve nenhuma circunstância qualificadora, ele pode começar nos 6 anos, mas aí vai escalonando. 6, 8, se ele é um homicídio qualificado, já começa de 12 anos, daí já começa no fechado. Então, tudo vai depender do crime. O Código Penal, ele traz a tipificação do crime e embaixo ele já coloca a pena. Por exemplo, furto simples, de 1 a 4 anos. Furto qualificado, daí começa de 2 anos, daí aumenta de 1/3, aumenta de 1/6, aumenta de 2/3. Daí tudo está no Código Penal, que é a lei que a gente tem que seguir. Está tudo escrito. Está tudo escrito. E, é claro, né, a pessoa se prepara para ser juiz, né, enfim, para estar ali, estar preparado naquele momento, naquela situação. Mas já te aconteceu de tu ficar ainda pensando depois, em casa ou em outras situações, será que eu poderia ter feito diferente ou não? Tu sabe, Fernanda, que felizmente essa inquietação nunca me aconteceu. Mas é comum, pode acontecer. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. Mas eu sempre tive muita certeza, assim, eu sempre tive muita convicção de que aquilo era o correto. Claro, posso ter errado, não sei, a gente não sabe. Posso ter errado, mas o sentimento nunca te acompanhou mas nesse se eu errei, foi pensando em acertar, pensando que eu estava fazendo certo. Errar, só Deus que não erra, né? Então, o ser humano, ele é falível. Pode que eu tenha errado, pode, mas eu nunca descobri que eu tenha feito algo errado. Eu nunca soube que eu tivesse feito algo errado. Mas o sentimento nunca aconteceu isso de pensar depois assim? Não, o sentimento nunca aconteceu. Até porque a lei ela é muito clara. Na menor dúvida, você tem que absolver. Né? Indúbio pro réu, isso aí quem faz direito, e mesmo quem não faz, todo mundo conhece essa expressão, né? Indúbio pro réu. A menor dúvida, você tem que absolver. Porque você já pensou você condenar um inocente, colocar na cadeia algum inocente? Né? Hoje a gente vive uma época também que tudo é muito exposto, né, doutora? As redes sociais, elas vêm para auxiliar em algumas coisas, mas em muitas coisas elas vêm para atrapalhar. E, às vezes, um caso, algo que tenha acontecido, acaba ganhando uma repercussão muito grande e é dado uma força muito gigantesca em cima daquilo ali que talvez em outra época nem passaria, né, aos olhos da sociedade. Como lidar com isso? Porque, às vezes, a sensação que a gente tem é de que ser justo e fazer justiça tem diferença. E existe essa diferença entre ser justo e parecer justo ou fazer justiça? Eu acho que a rede social atrapalha muito nesse caso o trabalho do juiz. Porque você pode ver na internet, todo mundo é pós-doutorado em direito penal, né? Todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada, né? O linchamento público, né? Tudo. Atrapalha demais, porque assim, as pessoas sabem o que é passado na mídia, sabe assim, superficialmente o que acontece. Não sabe exatamente aquele caso, as nuances, o que a pessoa tem direito, o que a pessoa não tem direito. Então, assim, é muito ruim esse tribunal da internet, onde muitas vezes a pessoa que nem tem tanta culpa pode até ser,
inocente no caso. Uhum. E ele acaba Mas sendo... publicamente já foi condenado. Acaba sendo crucificado. Isso também interfere no próprio trabalho de vocês? Não deveria. Não deve? Não deveria interferir. É mais difícil dar a sentença, é mais difícil, ou é mais difícil lidar com a opinião pública? É isso que eu quero saber. A opinião pública hoje ela também está... Hoje eu tô um pouco mais assim, eu não ligo muito para a opinião pública, assim, porque eu procuro fazer o meu melhor, procuro fazer o que é certo, o que é correto, e procuro nem ver as coisas na internet, para não se magoar, porque você vê, a pessoa tá ali me crucificando e nem conhece, nem sabe, não é bem assim. Então eu procuro deixar de lado um pouco a internet em decisões polêmicas, né? Porque muitas vezes a pessoa ali não sabe nada, né? A questão de saída temporária, por exemplo, as pessoas... Nossa, eu já fui muito linchada e crucificada na internet. Hoje eu olho assim, eu penso assim, nossa, essa pessoa não sabe nada, né? O que a pessoa está me crucificando? Se é um direito do... Não importa, né? Não importa o que tenha acontecido. Se está de acordo, se concorda ou não concorda. Hoje, a saída temporária, existe uma lei nova de 2024, que crimes cometidos a partir de 2024, o cidadão, o preso, ele não tem mais direito à saída temporária. Mas quem cometeu o crime anterior a 2024 ainda tem direito. Ainda tem direito. Então, assim, se preenche os requisitos legais, ele já progrediu ao semiaberto, ele começa do fechado, a gente não falou na progressão, né? Mas é importante falar, a progressão de regime existe, ela começa no fechado, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. Ninguém cumpre pena integralmente em regime fechado. Antigamente sim, com outra legislação, agora não mais. Então sempre progride. Então se ele progrediu, atingiu o semiaberto, atingiu o requisito e cabe saída, o juiz não vai dar, ele vai ser processado, se o juiz não cumprir a lei, ele está fazendo errado, né? Então, a progressão, ela realmente existe. Mas a ideia que as pessoas têm de progressão e o que realmente acontece com a progressão, né? Como que acontece essa progressão, né? O que a pessoa faz que esse regime ele acaba sendo relaxado, digamos? Sendo beneficiado, né? Ele começa no regime fechado, daí dependendo do crime, dependendo se ele é primário, dependendo se ele é reincidente, dependendo se é um crime hediondo, tem um percentual. Né, começa com 1/6 ou 16%, dele cumpre aquele tanto de pena, vamos supor, vamos pegar aí um furto, um réu bonzinho aí para primário, bons antecedentes e tudo mais. Ele cometeu um furto, ele pegou aí alguns 2 anos de pena, por exemplo. Ele, daí não dá certo que 2 anos, se ele for um bonzinho, ele pega no aberto. Pega no aberto. Vamos lá, 6 anos. 6 anos. Ele pegou no semiaberto, um crime, 6 anos no semiaberto. Ele é primário, digamos assim. Ele cumpre 1/6 de pena, que é 1 ano, ele pode progredir já para o regime aberto. Mas isso não acontece naturalmente, ele tem que prestar algum serviço, é verdade que se ele estuda, se ele lê livro, ele... É verdade. Então, ele passa por um exame criminológico, ele tem que é uma equipe dentro do presídio ou da penitenciária que tem que atestar se ele tem condições de progredir de regime ou não. Ele faz uma bateria de testes psicológicos e ele tem que trabalhar dentro da unidade prisional. Basicamente, o tempo tem que passar, ele tem que cumprir um percentual de pena, ele tem que ter bom comportamento, ele tem que mostrar que ele tem condições, que ele não vai mais delinquir, né? Isso é atestado por uma equipe psicológica dentro da unidade prisional, e efetuar trabalho, ler livros. Se ele lê um livro por mês, por exemplo, abate 4 dias de pena. Mas isso é aplicável a qualquer tipo de apenado? O apenado do crime hediondo também. Se ele ler livros, também. Ele vai conseguir... Também. Se ele trabalhar dentro da unidade também. Não tem trabalho para todo mundo, daí vem a classificação, Aí vem né? A classificação. Vem a classificação. A gente tem hoje metade dos presos trabalhando porque não tem trabalho para todo mundo. Então a gente classifica o preso melhor, que tem mais aptidão, que a gente sabe que tem condições de ressocializar. Né? Você daí, entre um líder de facção criminosa e uma pessoa que quer mudar de vida, que está lá dentro, cometeu um crime, mas quer mudar de vida, você não vai botar o líder da facção, você vai colocar aquele que quer mudar de vida. Então não é exatamente como as pessoas imaginam que acontece, que a pessoa vai lá, mata, faz o que dá e vai lá e lê livre e sai da prisão. Não é assim. Não é nada disso, nada disso.
tem todos os requisitos que têm que ser cumpridos, né? Outra questão é a questão do salário, né? O auxílio reclusão. Hoje em dia é muito fácil. Eu vou lá, cometo um crime, vou para a prisão e recebo um salário. É assim que acontece? Não, não acontece. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário. Se é um benefício previdenciário, só recebe quem paga o INSS. Então, quem já contribuía antes... É como se fosse um auxílio-doença. Sabe um auxílio-doença? A pessoa que está trabalhando, se machuca, daí recebe o auxílio-doença, porque estava contribuindo. E detalhe, o auxílio-reclusão não é para o preso, é para a família do preso. Então, mas é raríssimo a família de um preso receber auxílio-reclusão, porque a maioria não trabalha com carteira assinada, a maioria não contribui para o INSS. Eu nem tenho estatística aqui, mas assim é uma minoria mínima. Pouquíssimos recebem esse auxílio-reclusão que, na prática, vai para a família, né? Porque às vezes ele era a fonte, o provedor, ele era o provedor, daí ficou... Então, bem entendido, para a família do preso receber auxílio reclusão, o preso tinha que trabalhar com carteira assinada e contribuir para a Previdência. É como se fosse um auxílio-doença. Exatamente. E aí, dentro ainda desses desencontros, dessas desinformações, a gente vê muito também as pessoas falarem que tem gente que faz 40 mil reais preso, né? Porque daí vai guardando esse auxílio e vai chegando em 40, 50 mil reais. É outra falácia. A questão do trabalho do preso, daí é um pouco diferente. Porque o preso que trabalha... Ele recebe um salário. Ele recebe, por exemplo, nós temos muitas fábricas dentro das unidades prisionais. Fábrica têxtil, de esquadrias... de costura de roupa, padaria. Então, esses presos que são selecionados e que trabalham nessas empresas, eles recebem um salário. E é importante frisar que eles recebem um salário e 25% desse salário fica para o Estado. Só 75% fica para ele. E desses 75%, ele pode ajudar a família e 25% fica guardado como se fosse uma poupança. Então, se o preso fica 20 anos preso, trabalhando com esse 25% todo mês guardadinho para ele pode, no final, sim ter um dinheiro guardado, mas é porque ele trabalhou. E é importante frisar que para o empresário é algo fantástico contratar a mão de obra do preso, porque ele só vai pagar assim um salário. Não tem verba trabalhista, previdenciário, nenhum encargo. É só um salário e deu. Então, nós temos hoje muita procura de empresários... De empresas, mão de obra. Exatamente, colocando oficinas dentro das unidades para usar a mão de obra do preso, porque para o empresário sai a metade do preço, né? E sai bom para todo mundo, né? Todo mundo, né, se beneficia. Então, e o preso aprende também um ofício. E aprende um ofício, né? Não vai ficar livre. E isso também contribui na ressocialização. Como é que esse apenado, é possível devolvê-lo à sociedade em condições de ser realmente reintegrado? Ou ainda há uma dificuldade ainda de a sociedade aceitar isso? Há uma dificuldade, mas assim, eu tenho alguns exemplos que deram certo. Uma marmoraria muito conhecida aqui da cidade, inclusive, contratou a mão de obra de alguns detentos e um deles... De ex-detentos ou... De detento. De detento, trabalhando. E esse detento, um deles em específico, ele trabalhou tão bem, o empresário gostou tanto do trabalho dele, que quando ele saiu da prisão, cumpriu a pena, ele contratou na empresa. E esse empresário me falou, olha, é um dos meus melhores funcionários. Ele realmente, entre aspas, se regenerou. Se regenerou, então possível. Existe. Assim, não é para todos, mas existe. Não vamos romantizar, porque assim, é uma minoria, mas é possível. É possível. Entendi. Tem muitas perguntas ainda para fazer, Débora, mas eu queria também, antes de a gente encerrar, que tem esse livro aqui da Débora, Regime Fechado, que eu tenho um exemplar já há alguns anos, que eu já li ele umas 2 vezes, que esse aqui, ó, Regime Fechado, que ela traz histórias, né, são histórias reais, histórias verdadeiras, que tu presenciou, né, em toda essa atuação aí na magistratura. Sim, são 17 histórias reais.
Até o livro era Histórias Reais do Cárcere, no início, No assim. início. Mas depois a gente mudou, Regime Fechado, Histórias do Cárcere. São histórias de 20 anos de magistratura, histórias que realmente aconteceram dentro das unidades prisionais. Tem histórias tristes, algumas engraçadas, enfim, curiosas. E o leitor, ele vai ver que é um mundo à parte. E eu fiz esse livro pensando na sociedade em geral, para as pessoas conhecerem o que acontece dentro de uma cadeia. E tem até foto no livro, Tem né? foto, Tem tem até foto. registros, enfim, né? Eu lembro de algumas aqui, a questão da mãe, né? Da mulher que tem o bebê e precisa... Você lembra dessa história? Lembro, precisa entregar aquela... Porque a gente, né? No senso comum, a pessoa vai lá, mas parece que ela não tem vida. Né? Parece que ela é só aquilo, né? Mas não, ali existe uma mãe, existe uma gestante, existe todo um... Apesar do crime, né? E tu traz isso com muita delicadeza, assim, né? Sem romantizar, mas leva a gente realmente a uma mostrar reflexão. a realidade, né? Dessa mãe foi uma situação, ela ficou com a criança, a gente não conseguia para adotar, a adoção, né, para a criança, depois só de um certo tempo, então a criança foi adotada e essa mãe nunca mais teve contato com a filha e tal, mas a menina ficou... Ela amamentou ela a criança, amamentou, ela ficou, né? a criança ficou bastante tempo com ela dentro da unidade prisional. Do presídio. E ali, as né? presas se afeiçoaram à criança, então teve toda uma história. Até as agentes, né, as policiais penais, levavam docinho, levavam brinquedinhos e coisinhas para as crianças. Todo mundo acabou, para a criança, era uma menininha, todo mundo se afeiçoou. Se afeiçoou a ela, criança, né? porque em algum momento aquilo elas iam se separar, né? E foi quando ela saiu, foi uma tristeza geral, assim, quando ela saiu. Todo mundo ficou com pena, mas feliz porque ela tinha encontrado, né, uma família. Uma né? família, mas essa é uma história só, né? De tantas outras, né? E eu acredito que de tantas outras que tu tenha que ter selecionado para colocar nesse livro. Agora, dessas aqui, Débora, se tu fosse escolher uma para trazer aqui para a gente hoje, qual que tu gostaria eu acho de que a trazer? primeira, A Bela e a Fera. A Bela e a Fera. A Bela e a Conta Fera. pra gente um pouquinho da Bela e a Fera. Da Bela e a Fera é de uma moça muito bonita. Ela tinha 18 anos quando ela foi presa. Foi, assim, um infortúnio da vida. Ela foi Miss, inclusive, numa cidadezinha do interior, aqui, bem do sul. E ela, por uma bobagem, ela foi vender droga, uma bobagem de droga, foi vender droga e tal. Se fosse hoje, acho que ela nem seria presa, porque a lei mudou bastante. Mas, enfim, ela acabou sendo presa, ela era muito bonita, e por ser muito bonita, ela acabou sendo odiada dentro da prisão. E daí tinha, na prisão feminina, tem os casaizinhos de mulheres, pela carência, que elas não recebem visita do marido e tal, e acabam formando casaizinhos de mulheres. E essa moça, como era bonita, as presas queriam ficar com ela, né? E aquela coisa toda. E acabou gerando ciúme entre uma, entre outra. E quando essa presa estava dormindo, essa bonita estava dormindo, faz muito tempo isso, naquele tempo podia esquentar água dentro da cela, fazer sopa, fazer chá, era possível esquentar. Sabe aquele antigo rabo quente que botava? Sei. Era temeridade geral, né? Não façam, não. Uma super temeridade, mas era possível, o Estado permitia. E de madrugada, quando todas dormiam na cela, uma delas, que tinha muito ciúme, esquentou, ferveu a água e jogou no rosto dela. E daí queimou todo o rosto dela, assim. Daí ela foi para o hospital, tentou arrumar, enfim, mas nunca mais se recuperou. Daí eu fiquei pensando, puxa vida, essa moça pagou muito caro por um erro de juventude, né? Então a gente tem que pensar muito bem nas nossas ações, porque tudo pode ter consequência, né? Nas escolhas, que tudo pode ter consequências. Então é uma situação assim que até as policiais ficaram com pena do que aconteceu. E aí também tem aquele pessoal do eu não fiz, né, não foi eu. Não. E é muito comum isso, acaba negando até o último. E tem os reincidentes, tem aqueles que você já... Nossa, mas de novo aqui, né? Tem umas histórias assim também, né? Tem. E essas questões que acontecem às vezes na cela, de agressões, muitas vezes aquele que assume não foi o que fez. Tem muito isso também. É a lei do mais forte, né? O mais fraco muitas vezes tem que assumir pelo mais forte, que não, é você que vai a missão é sua.
né? A missão é sua, você vai assumir essa missão. É um e assunto acontece. que rende Rende. 3, 4, 5... A gente podia ficar até amanhã. Até amanhã falando disso. Mas para a gente fechar então, Débora, que conselho que a Débora daria para a Débora que estava lá na juventude ainda pensando em ser juíza? Depois de toda essa vivência. Eu diria, vai que vai dar tudo certo. E continue, não desista dos seus sonhos. E vale para todo mundo. Vale né? para todo mundo. É isso aí. Débora, foi um prazer, adorei. Espero recebê-la mais vezes aqui, né, para a gente explorar ainda mais esse assunto, porque é um assunto que realmente requer um pouco mais de didática, de informação, né, porque isso ajuda todo mundo. Sim, passou muito rápido. Muito rápido. Obrigada, tá? Muito obrigada e um abraço. E eu venho de novo, tá? Só me convidar que eu venho de novo. Com certeza. Obrigada a você também pela audiência, por estar aqui conosco. E eu lembro que essa entrevista, se você não conseguiu assisti-la agora e quer mais detalhes, ela fica também disponível no nosso canal no YouTube, /TV Primavera. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.